Boa noite, professores. Esse é o vídeo de apresentação do Tech Challenge 3 do grupo 51. Os integrantes é Fabrício, Juscelino, Guilherme e Tauane. Então, a ideia inicial é a gente começar aqui pelo console da AWS, mostrando que a gente não tem nenhum recurso agora criado. Então, verificando os recursos, a gente vê que o EC2 não está criado, o EKS também não. A única coisa que está criada aqui, que a gente criou e que não está no Terraform, é o Storage S3, e ele guarda o nosso Dev State. Só para alinhar. O nosso S3 aqui. A gente já pegou as credenciais da AWS Academy, que a gente está utilizando a AWS Academy, e já jogamos nas actions aqui. Então, todo repositório ele vai ter sua action. Inicialmente, a gente já vai subir logo o Terraform, porque como ele demora um pouquinho de subir, então a gente já vai subir ele aqui. Então ele é o Terraform. Então, já dei um commit aqui e já fizendo um sincronismo. E a gente já vai aqui para o Terraform. A gente verificar lá o GitHub Action, o start lá do nosso CI/CD, da nossa esteira. Então, esse aqui é a apresentação. Ele vai dar o plan e o apply. Ele dá o init aí, o plan, e já vai para o apply. Enquanto ele está criando um apply aqui, eu vou falar um pouquinho da nossa estrutura de arquivos do nosso Terraform. Então, o nosso Terraform, ele foi todo dividido em módulo do Argo CD, banco de dados, SS, EKS, K8S config. No K8S config, a gente cria os bancos de dados, a gente pega a secret, os nomes dos bancos de dados, a gente pega as credenciais da AWS e gera uma secret. Então, todos os config maps também são criados aqui nessa fase. O nome, então, a gente pega o nome das filas que foram criadas, os usuários sendo auxiliados e cria uma secret direto lá no namespace que a gente criou para as aplicações, que é o Tug Master. Então, toda essa parte é feita por aqui. Aqui é o módulo das filas, o módulo das VPCs. Então, lá no nosso main do Terraform, a gente vai ter camadas das redes, banco de dados, o EKS, o SQS, o SR, o Argo CD. O Argo CD é instalado via Helm. Além do Argo CD ser instalado via Helm, a gente também já faz a configuração do Argo CD para o nosso repositório aqui. Então a gente já aponta para o nosso repositório, porque qual foi a nossa ideia que o nosso grupo pensou? É que no começo do dia a gente ia montar essa estrutura e no final do dia a gente ia fazer o destroy. Então todo dia a gente ia iniciar e no final do dia fazer um destroy. Então quando a gente faz o Terraform Apply, a gente já sobe a nossa estrutura toda completa sem precisar estar fazendo configurações adicionais. Bom, pessoal, a gente já terminou o Terraform de rodar aqui. Como eu falei, ele cria os namespaces, config map e as secrets lá e joga tudo dentro do namespace que foi criado.
Agora vamos subir as imagens. Então, só mostrando um pouquinho do Terraform, ele faz o leading do Go e do Python. Ele vai fazer o SCA com o Triv e o SAST com o SenGrep. Apesar do SenGrep fazer o SAST e o SCA aqui, ele vai fazer só o SAST, a parte de testes unitários e o build. Vamos salvar aqui. Sincronizar, a gente já vai ver lá funcionando. Vamos para o GitHub Action. Então, microserviços, Action, apresentação 3 em curso. Aqueles estágios que a gente viu lá, que é o lint do Go, do Python, o SAST, o SCA e os testes unitários. Ele só vai passar para o build se todos derem verde. E a gente fez tudo rodando em paralelo, então um não espera para o outro começar, então todos eles passaram. Então vamos verificar o build aqui. Enquanto ele está rodando, a gente pode dar uma verificada também. Que para rodar a gente teve que fazer algumas alterações na biblioteca. Por exemplo, a gente teve que para o Triv passar, a gente teve que mudar essa biblioteca aqui, que era 20, passou para 31. Outras coisas que a gente teve que fazer, por exemplo, no Dockerfile, a gente tirou o usuário não privilegiado, a gente teve que criar um usuário normal, porque o, o sem grep ele não estava deixando passar. A gente teve que fazer essas correções. E as coisas que a gente não conseguiu fazer correção, a gente colocou um bypass que a gente ficou na dúvida se poderia fazer com que o serviço não funcionasse. Então, esse é uma tag de bypass, que é o no sem grep. Então, a gente ficou com medo de mudar aqui. Aqui é para qualquer aplicativo acessar. A gente ficou com medo lá do Terraform a gente botar um IP específico e ele dar algum problema. Então a gente preferiu colocar uma tag aqui para ele não dar problema nenhum. Enquanto está rodando aqui as imagens, a gente pode dar uma olhadinha no que já foi lá criado por a gente. Então, o EKS, principalmente, os bancos de dados, o SQS, a gente já pode ver que foram todos criados aqui. O EKS, SQS, então o Terraform ele já criou tudo. Os bancos de dados, 3 bancos de dados. Em relação às imagens, ele vai criar uma tag específica lá, uma tag do build. Então, a gente pode ir lá e verificar como as tags são criadas. E aqui no Customize Tag, então ele vai lá e gera uma tag aleatória. Então, para cada serviço, na hora de subir, ele vai gerar uma tag. A gente decidiu por colocar os 5 processos para rodar junto,
para poder dar uma visualização melhor para a gente. Mas o ideal é que fosse cada um separado. Mas como, por motivo didático aqui, quando a gente atualizasse lá, era para subir os 5 primeiros. Então, vamos inicialmente verificar os pods. Então, deixa eu subir aqui para o namespace. Antes disso, eu tenho que registrar o meu EKS, para que eu possa conseguir me comunicar lá. Eu já posso aproveitar e pegar o endereço do meu Argo CD, subir lá com a senha padrão, o usuário padrão é admin, e a senha padrão eu busco lá na Secret, com um comando específico aqui. Ele vai me retornar a senha. Eu já vou dar uma olhada e ele está lá apontando para o meu repositório. Como as imagens terminou de subir, ele terminou de sincronizar também, ó. Então eu posso dar ir pro meu namespace, verificar meus pods e já verificar se estão todos rodando. Estão todos rodando, só para a gente ver tudo certinho. Eu posso pegar um desses aqui, verificar os logs e verificar aqui que ele está tudo ok. Vamos ver outro aqui. Ele também está conectado. Vou botar um que se conecte com a fila aqui. Só para a gente ver. Também tudo ok. Então a gente viu aqui que, que as imagens elas sobem com uma tag específica. Então nesse primeiro momento a gente vai fazer com que a gente vai adicionar um erro lá para as imagens não subirem. Aqui é a nossa tag. Vamos colocar um erro para a nossa imagem não subir. Então eu posso ir aqui no teste do Triv e vou descomentar essa linha e vou comentar essa linha. E ele vai trazer uma, uma vulnerabilidade crítica. Então, quando eu atualizar aqui para fazer o teste do Triv, ele vai rodar de novo lá na esteira e a gente vai verificar se vai bloquear ou não lá a nossa apresentação. Então, vamos voltar ao nosso GitHub Action. Ele ainda não sincronizou aqui. Esse já foi. Já começou. Então ele está rodando, ele já deu um erro aqui no Triv. Então eu posso ir lá no Triv. Ele automaticamente no nosso aqui, quando ele pega um, ele já para os outros. Então dois passaram, um não passou e ele vai puxar aqui o relatório e falar, ó, foi encontrada uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é crítica e ele pede para
ele já dá o erro aqui, ó, a versão é a 0.20, você tem que instalar a 0.31. Então, o que a gente pode fazer aqui é essa atualização. Então, vamos voltar lá na nossa aplicação do Go e colocar a versão 31 e comentar a versão 20, que é a versão que está com problema. Salvar, subir novamente a versão. A gente vai sincronizar lá. Esperar dar o sync aqui. E subiu a versão nova. Que é essa do Trivial Pay. Então ele deve passar. Aqui ele já passou pelo Trivial. Está correndo o SAST agora. Tudo aqui do lado. Se a gente clicar, a gente consegue visualizar todo o processo. Né? A gente vai voltar para o inicial aqui, verificar se tudo vai passar. Tudo passou, ele vem para cá para o deployment. Uma coisa que a gente tem que mostrar também é a parte do GitOps, que é o CD. Então, dentro de apt, tem todos os nossos deployments e o customizer. Então, o deployment, ele pega o, o nome da imagem pelo customizer. Então, o customizer, ele vai gerar lá e vai trazer para cá. Então, toda vez ele atualiza aqui e, e ele chama no deployment. A gente vai fazer uma parte lá na prática. A gente vai gerar, a imagem está sendo gerada, uma segunda imagem aqui no deployment. Assim que gerar, a gente vai mostrar lá no próprio Terraform. Então, deixa eu verificar aqui o deployment. Deixa eu editar um rápido aqui. Vamos ver o Analytics, CSS aqui, para a gente ver qual imagem ele está afetando. A gente pode ver aqui que a imagem final 1E6. E se a gente verificar aqui, é 1E6. É o final de todas as imagens. Qual seria se eu puxei aqui? O Analytics. Então, no Analytics, final da tag é 1E6, anterior. Foi criada uma nova agora. A gente vai ver que ele ainda não fez a sincronização, certo? Se a gente deixar automático aí, ele vai fazer essa sincronização. Então eu vou fechar aqui e a gente vai ver, depois da sincronização, que eu posso forçar aqui para que ele adiante esse processo. Ele já atualizou aqui, ó, do Analytics. Os outros ainda não, os outros eu vou deixar para ele fazer automaticamente, mas do Analytics ele já sincronizou e eu posso vir aqui direto e verificar se ele já alterou aqui para a versão mais nova do deployment. Ele já mudou, é 8DE, que é a versão nova que está aqui, certo? Os outros ainda não sincronizaram, mas automaticamente ele vai lá de poucos em poucos minutos e verifica se teve alguma alteração ou não.
Se tiver alteração, ele vai, busca e atualiza todos.